Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos assiste em mais um episódio queridinho, chuchuzinho do coração de vocês, o Pod Universitário. Eu sou a Letícia Buzo e tô aqui como sua anfitriã nesse momento indescritível, porque hoje nós temos um convidado muito especial. Calma, sem spoilers ainda. Antes, deixa eu aqui, voltar um pouquinho, porque se você ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever. Eu quero aqui receber seus comentários também. Eu quero que você ative o sininho para sempre se lembrar do nosso podcast queridinho do teu coração. E, sem mais delongas, tô aqui com ele, Johnny, o nosso convidado especial de hoje. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Ale. Johnny, conta um pouquinho pra gente, tá? Eu já conheço um pouco da sua trajetória aqui. A gente já teve várias conversas aqui, galera, durante os bastidores, pra conseguir entender o que o Johnny faz, o que ele come, onde vive, né? Como a gente vai fazer essa abordagem hoje aqui no Pod Universitário. Então, vocês já sabem, vocês já conhecem um pouco de como funciona o nosso contexto aqui do podcast. A gente sempre traz pessoas que têm uma grande relevância para a educação brasileira como um todo e que pensam no futuro da educação, que fazem algo em prol dessa educação para beneficiar outras pessoas, para servir outras pessoas e que tem uma história de vida aí que pode te ajudar, que pode te dar um up na tua carreira, ou se você tá meio desanimado aí com a universidade, ou tá pensando em entrar na universidade e não sabe por onde começar, né? E é por isso que a gente trouxe o Johnny. O Johnny, ele é professor e tem um canal no YouTube que se chama Assim Facilita. E é por isso que a história dele é tão motivacional pra gente e traz um enredo, assim, muito bonito que a gente vai contar aqui hoje pra todos vocês, tá? Então, a gente vai deixar aqui pra vocês, embaixo desse vídeo, um pouquinho de como funciona o canal do YouTube do Johnny. Mas, Johnny, eu quero que você agora... Vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Eu quero que você me conte como começou essa sua jornada na educação, que fez você chegar a ser um professor e hoje já ter um canal no YouTube. Então, começou lá atrás. O meu pai, na verdade, ele era professor. Lá na década de 90, início dos anos 2000, ele tinha um supletivo lá em Santo André. Então, eu cresci assistindo às aulas dele e aquilo me encantava muito. Eu admirava demais o meu pai. Então, isso ficou plantado assim dentro de mim e alguns anos depois, quando eu comecei a faculdade, eu reencontrei essa sensação de novo e falei, é a minha vocação, vou para essa área mesmo. Então, já vem da família, você já teve uma referência ali com seu pai, né? Nossa, o meu pai para mim era um ídolo que eu tinha, assim, eu adorava assistir às aulas dele, aprendi demais com ele. Então, eu tive essa sorte, né? Que lindo. E conta um pouquinho pra gente, agora que você contextualizou sobre essa questão do teu pai, né? De como você iniciou seus estudos, né? Ali depois, naquele momento de entre ensino médio e faculdade ou curso técnico. Então, assim, eu estudei sempre em escola pública e no ensino médio eu estava... No ensino médio não, perdão. No ginásio, na época a gente chamava de ginásio ainda, tô ficando meio velho. E eu estava em dúvida sobre o que eu queria fazer do futuro e eu gostava muito de jogar basquete. Que legal. Só que eu não tenho muita altura, né? 1,80 é pouca coisa para jogar, né? Aí eu falei, acho que eu não vou dar certo no basquete, vou procurar outra alternativa. Um irmão meu mais velho, chamado João, ele me orientou sobre cursos técnicos, até que ele falou, olha, Johnny, tem um curso bacana no Senai de técnico em plásticos, eu acho que você se daria bem. E como eu admirava esse meu irmão também, né? Irmão mais velho, a gente sempre admira. Aí eu falei, vou procurar saber mais disso. Aí eu fiquei sabendo do curso, procurei ter mais informações a respeito e consegui entrar lá. Aí eu fiz esse curso técnico e gostei, assim, demais. Para mim foi, um divisor de águas esse curso técnico. Que legal. Mas agora eu fiquei curiosa. Como assim, curso técnico de plásticos? Como funcionava isso? Como que era? Então, ele é mais ligado à química. Uhum. No Senai que eu fiz, ele era dividido em 3 partes. Cerâmica, plásticos e química mesmo. Só que naquela época, o que estava dando mais dinheiro era a parte de plásticos. Aí eu falei, eu quero ganhar um trocado, então eu vou mais para a parte de plásticos. E deu certo. E eu tenho os reflexos desse curso até hoje na vida, assim.
Porque à noite eu trabalho na Universidade Federal do ABC e as atribuições que eu tenho lá dependem muito do que eu aprendi no Senai, nessa época, no curso técnico também. Aham. Caraca, que legal. Meu, super diferente. Eu nunca tinha escutado falar. Acho uma área super. Para mim é complexo, porque eu sou de humanas. Então, Uhum. a parte de exatas já pega um pouco pra mim. E como foi essa experiência, né, de você entrar pro curso técnico? O que que você acha que, poxa, isso me abriu portas? O que que você acha que dentro do curso ali te fez? Olha, quando eu entrei, eu era muito jovem. Eu tinha por volta de uns 13, 14 anos. Então, eu não tinha em mente assim uma sistematização das coisas. E fazer o curso técnico meio que sistematizou as coisas dentro da minha cabeça e me deu um norte de como estudar, de como aprender, como que o mundo funciona assim. Porque a gente aprende sobre os processos de transformação de plásticos, mas você acaba tendo curiosidade sobre metais e outras coisas, então você vai começando a entender como que se estuda, né? Legal, que demais. Uhum. E pro mercado de trabalho, isso também já te ajudou, né? Você falou que te ajudou a sistematizar tudo. Porque aí você já tem uma noção de como é ir pro trabalho, já ter essa prática, essa vivência. Nossa, com relação ao mercado de trabalho, o curso técnico para mim fez toda a diferença. Porque eu nem sei o que eu teria feito da vida se eu não tivesse feito. Porque logo que eu terminei esse curso técnico, eu fiz uma prova numa indústria lá da região do ABC, e consegui entrar nessa empresa. Então, assim, foi por conta do curso técnico, me abriu portas. E, assim, eu teria permanecido, acho que até hoje, nessa mesma área, porque eu acabei gostando muito. É que no meio do caminho, assim, eu comecei a ter alguns problemas com ansiedade, coisa e tal, e preferi procurar novos horizontes. Né? Sim. E até pra você se conhecer, né? Sim. Foi importante esse momento pra você falar, esse é o caminho, ou eu posso ter escolha de ir pra outro lado também e tá tudo bem, né? Sim. Porque agora você sabe o que você gosta de estudar. Perfeito. Eu acho que o que mais fez diferença, assim, de ter feito o curso técnico, no meu caso, foi o reconhecimento do mundo, assim, e a forma realmente de sistematizar as coisas, como se estudar, porque a gente, quando é jovem, não tem muita noção de como esse processo é feito. Uhum. E no curso técnico eu tive uma experiência que me valeu muito, né? Até hoje. Sim, exatamente. E além do técnico, eu vi aqui, né, que você é formado já em engenharia civil. Eu queria que você contasse um pouco dessa transição agora do técnico para a faculdade de fato. Como é que foi esse momento que você decidiu, vou para engenharia civil? Então, na minha vida foi um pouco complicado porque eu sempre dei prioridade ao trabalho. Uhum. Desculpa. Como um brasileiro normal, a gente começa a Natural. trabalhar, começa a entrar um dinheirinho no bolso e a gente começa a gostar disso. E às vezes prioriza o... Desculpa. Financeiro em si, né? Isso, prioriza o financeiro e deixa de priorizar o estudo. E você só vai ver o quanto tempo você perdeu depois de um certo tempo, né? Eu só fui perceber que teria sido melhor estudar mais cedo depois. Uhum. Então, aí com relação à engenharia civil, eu sempre tive muita vontade de concluir um curso superior, assim, era um sonho que eu tinha. Aí eu comecei a fazer algumas vezes, só que aí eu ficava cansado por ter a faculdade e o trabalho, aí eu optava sempre pelo trabalho. Até que num dado momento assim, a Anhanguera aconteceu na minha vida, isso foi em 2015, e graças a Deus, naquele momento eu percebi que eu deveria realmente dar importância e concluir, e em 2019 eu terminei. Caraca. E foi uma realização, nossa, um momento que eu peguei aquele diploma assim na mão e que eu comecei a relembrar tudo que eu tinha passado naqueles 5 anos, nossa, foi um momento para mim emocionante. Então, assim, eu acho que todas as pessoas deveriam ter o direito de passar por isso pelo menos uma vez na vida. Sim. Porque a faculdade, eu quero até que você entre um pouco nesse quesito de quais são as experiências que você teve durante o curso que foram as mais marcantes, que você olha pra trás quando você pegou o diploma e falou, nossa, lembra daquele dia? Nossa, o que marcou pra mim, o que acontece? Eu precisava fazer um dinheirinho naquela época, né? Sim. Aí o que aconteceu? Como eu tinha algum traquejo com matemática, física, essas coisas, eu percebi que eu conseguiria dar aula para os meus colegas da classe. Que demais! Então, assim, eu cobrava um valor por hora lá
E eu percebi que a minha agendinha começou a ficar cheia, porque começaram a me procurar muito para que eu pudesse dar as aulas particulares para essas pessoas. Então, eu pensei, caramba, eu tenho talento para isso daqui. Então, uma coisa foi se linkando na outra. Até que num dado momento eu falei, caramba, eu percebi que eu tinha uma certa facilidade para pegar um contexto mais complicado assim e dar uma simplificada de modo que eu conseguisse transmitir para os colegas. Eu falei, eu vou tentar fazer isso no YouTube. E foi justamente nesse momento que eu pensei, vou abrir um canal. A princípio, assim, eu não tinha muita expectativa, mas aí veio um comentário, 2 comentários e pessoas gostando e pedindo mais. Eu falei, tô no caminho certo. Então, aí dessa fase da faculdade, o que eu mais me recordo, assim, que me marcou, foi que eu realmente percebi a minha vocação. Sim, que demais. E olha que foi uma coisa simples, né? Uma coisinha que você começou a fazer ali, vou começar a ajudar meus colegas de turma, né? Todo mundo com dificuldade, eu tenho uma facilidade de ensinar. E de uma coisinha você já transformou num caminho brilhante, um caminho lindo que você tá trilhando aí na tua vida. E também com uma inspiração que eu vejo, teu olho até brilha quando tu fala do teu pai, do teu irmão, que são pessoas que já também foram essa referência para você, né? Poxa, esse é o caminho, eu tenho que estudar. O mercado de trabalho, ele sempre vai abrir as portas, principalmente para quem estuda, né? Mas a gente acaba realmente, às vezes, priorizando 100% o trabalho, só que a gente acha, só o trabalho já vai me ajudar. Mas não, existe o outro lado também, né? Sim. Que é esse que você tá mostrando pra gente aqui hoje, que é esse lado de estudar e descobrir o que você gosta de fazer. Sim, graças a Deus, eu tive muita força, assim, dentro de casa. A minha esposa, sempre que eu chegava com ideias novas, assim, ela me ajudava. Ela fez para mim os cartões para eu entregar lá na escola. Então, assim, nem todo mundo tem esse apoio, mas graças a Deus eu tive também. E me ajudou bastante no reconhecimento dessa vocação, né? Sim. Quando você começou a faculdade, você já estava casado, então? Eu casei em 2013, 7 de dezembro de 2013. Aí eu comecei a faculdade em 2015. Sim. E aí já conciliava casamento, faculdade, trabalho, tudo? Mas assim, o casamento, pelo menos no meu caso, foi muito bacana, assim. Porque quando eu era solteiro, eu não tinha conseguido terminar. Mas assim, com o apoio dentro de casa, fez toda a diferença. Sim. Muda um pouco o norte, né? Você fica mais focado e tal. Pra também ir tendo um apoio, né? Pessoal, a esposa dele tá aqui hoje, maravilhosa. Águida, né? Isso. Maravilhosa. E dá pra ver o quanto ela te incentiva, realmente. Sim, tudo, graças a Deus. Acertei na loteria. E é difícil, hein? Ela é maravilhosa, gente. Produção, depois a gente chama a Águida aqui no fim do EP pra ela participar aqui com a gente também. Mas, agora continuando aqui, eu fiquei sabendo, um passarinho me contou que você também, além de tudo isso, é garoto propaganda, então? Eu tive essa experiência no ano de 2019. Eu recebi um convite da Anhanguera. Eu acredito que muito em função do canal, do Assim Facilita. E graças a Deus deu tudo certo. Então, em 2019, a gente gravou tudo. E a veiculação mesmo ocorreu só em 2020. Entendi. Nossa, mas pra mim foi tão legal. Foi uma experiência maravilhosa. Totalmente diferente, assim, da minha rotina. Nossa, eu trago com muito carinho até hoje essa lembrança. Que legal. Gente, ele foi garoto propaganda de nada mais, nada menos do que a Anhanguera, tá? Não é pouquinha coisa, é coisa pra caramba. Então, produção, solta pra gente aqui, só pra galera ter uma noção da atuação do Johnny com a Anhanguera. Quando eu olho meu canal, eu fico muito entusiasmado. É como se eu estivesse experimentando uma das vitórias que eu vou ter na vida. E eu tive essa ideia na Anhanguera. O professor Anibele sempre demonstrou muita disposição para nos ajudar. O laboratório é fundamental. Se você não vê na prática, não tem segurança nenhuma no campo. Meu, sensacional. Olha essa produção, hein, Johnny? É digno de Oscar. Eu concordo. Meu, e como que foi esses dias de gravação? Teve desafio? Assim, eu tava tão
feliz com o que estava acontecendo, eu nem parei para prestar muita atenção nas coisas assim, foi muito fora da minha caixinha. Mas eu fiquei muito feliz mesmo pelo reconhecimento da faculdade, assim, de pessoas comuns. Assim, eu achei isso muito bacana. Na época, a publicidade foi feita comigo e mais 4 pessoas. E todas elas, assim, de áreas diferentes. Tinha uma pessoa que era da educação física, tinha uma outra pessoa que era do direito, um outro da odontologia, eu da engenharia civil. E assim, eu reconhecia nessas pessoas representantes assim da sociedade. Eu achei muito bacana essa valorização do ser humano, da pessoa comum, né? Sim. E somos todos seres humanos, né? Sim, A gente sim. vai ter os nossos desafios. Sim. Eu acho lindo conectar essas histórias, né? Hoje você tá aqui trazendo a sua pra gente. Maravilhosa a tua história. Tô encantada, realmente, tá, Johnny? Que história linda, porque você começa com uma coisa no automático ali, vou ajudar meus colegas de turma. Cria um canal no YouTube que te abre portas pra um comercial da Anhanguera. E olha que trajetória, né? Você já imaginou, quando você estava saindo do ensino médio, você imaginava que você ia ter essa trajetória toda? Não, de forma nenhuma. E assim, eu acho muito bacana, na verdade eu aprendi isso, estou aprendendo com a vida, que a gente valorize não só essa parte técnica, mas a intuição também. Então foi uma intuição que eu tive ali e que tem reflexos até hoje. Então, assim, eu acho muito bacana que as pessoas, assim, que elas possam acreditar, sabe, em si mesmas, nesses instintos que acontecem, sabe, essas intuições, e valorizar isso, porque no futuro pode trazer alguma coisa bacana, né? Exato. E também se conhecer o suficiente para saber, poxa, é com isso que eu vou gostar de trabalhar, é com isso que eu gostaria de ajudar outras pessoas. Esse contexto que você trouxe agora, a grande maioria dos convidados que a gente já teve aqui no podcast, que a galera tá acompanhando em casa, reparem, pessoal, reparem para você que tá em casa, repara só que todos fizeram algo para ajudar pessoas. Tudo se baseia nisso. Todos vocês, tá? Você tá me falando aqui que era para ajudar seus colegas de turma. Tiveram outros convidados, poxa, que começaram, eu vou escrever um livro que é para ajudar os colegas de turma também a entenderem melhor a disciplina. E tudo isso se resume a pessoas ajudando outras pessoas a conseguirem conquistar suas coisas também e ir atrás do que elas querem, né? Você tirou, assim, as palavras da minha boca. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, vê que o outro tem uma dificuldade e tenta ajudar no que é possível, a gente nem imagina que vai ter uma consequência no futuro, mas tem, e geralmente é boa. Sim. Quando a gente faz o bem pro outro, a impressão que eu tenho é que a gente tá fazendo bem pra gente mesmo, né? Sim. Às vezes você tá fazendo uma coisa pensando em ajudar o outro e a consequência é você tá sendo ajudado. Nossa, e numa experiência que eu tenho tido hoje, porque agora eu comecei, esse ano mesmo, a lecionar no ensino fundamental, nos anos finais mesmo. Que legal! E eu tô aprendendo agora a andar com um pouco mais de equilíbrio, porque eu era um pouco idealista e eu achava que eu iria mudar o Brasil ensinando os adolescentes, e não é bem assim. Então, no meio do caminho, a gente aprende que a empatia é legal, só que você também não pode querer pelo outro. Então, assim, tô nesse processo de aprendizado, né? Sim. É um desafio, né? É um desafio. Eu acho que para um professor hoje, quem aprende mais mesmo no fundo assim é o professor, até mais do que o aluno, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Você precisa lidar com pais, com diretores, coordenadores, essas coisas todas, essas pessoas todas, desculpa, e é bem complicado. Então você aprende bastante. E me explica como é que tu chegou a ser o professor de ensino fundamental? Agora fiquei curiosa. Então, assim, quando eu saí da Anhanguera, a coordenadora, a Rosa, um beijo pra Rosa, se ela estiver assistindo, maravilhosa ela. Inclusive, ela é coordenadora até hoje na Anhanguera. Ela é maravilhosa. E ela me convidou para ser tutor da engenharia civil. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com esse público mais velho. Mas, assim, no fundo, eu tinha uma vontade, eu queria ter essa experiência. Eu tenho uma irmã também, por parte de pai, que é professora do ensino público, e eu queria ter essa experiência, assim, sabe? Ver como eu me daria lidando com os adolescentes. E para mim é uma missão, né?
Sim. Para mim é um palco sagrado, assim, sem filosofias, mas quando eu entro ali, é um momento que eu tenho de voltar para a sociedade o bem que ela me fez. Sim. Então, assim, eu tô tendo essa experiência hoje. Eu não sei se eu vou ficar durante muitos anos, mas assim, o que eu puder aprender durante essa fase da minha vida, nesse ciclo, eu vou aprender. Sim, vai, com certeza. É. E então, vamos lá. Você é professor universitário e professor de ensino fundamental também. Uhum. É um desafio, né? Porque são mentalidades completamente diferentes. E na universidade você tem uma mescla também de pessoas. Poxa, tem gente que tá saindo do ensino médio e indo pra facul, tem gente que já tá no mercado de trabalho há anos. E como é que você lida com ensinar essas pessoas em comportamentos diferentes, ambientes diferentes, culturas diferentes, idades diferentes? Como é esse desafio pro Johnny? Nossa, é uma experiência muito bacana, assim, que poucas pessoas eu acho que tiveram, de poder trabalhar com as pessoas do ensino superior e as crianças, os adolescentes dos anos finais do ensino fundamental. E assim, na faculdade, eu não compreendia direito a razão pela qual as pessoas tinham tantas dificuldades assim com as disciplinas. Tinha uma noção porque eu vim do ensino público, mas na minha época não estava tão bagunçado, é a palavra, mas não estava tão ruim quanto está hoje. Então, hoje eu estou conseguindo compreender de fato por que as pessoas chegam com tantas dificuldades no ensino superior. Porque o ensino de base, infelizmente, está muito aquém do que poderia ser no Brasil. Então, assim, hoje eu entendo perfeitamente por que as pessoas têm tantas dificuldades, por exemplo, com cálculo diferencial integral, cálculo numérico, essas coisas que a gente aprende, por exemplo, na engenharia. Mas é muito em função, não da incapacidade, nada disso, mas muito em função da base mesmo que tá deixando a desejar, por enquanto, né? Sim. Eu sou otimista, vai mudar. A gente tem que ser, né? Não dá pra perder as esperanças, e ainda mais com pessoas como você na sociedade, Johnny. A gente precisa, eu acredito muito nas pessoas ainda, porque eu tenho o privilégio tanto de estar aqui no Pod Universitário contigo e conhecendo, assim como você, várias outras pessoas que estão lutando pelo futuro da educação no Brasil, que estão fazendo coisas nobres. Para mim é muito nobre você ter essa percepção na universidade e agora ser um professor de fundamental para tentar mudar essa realidade. Isso é inspirador mesmo. São poucas pessoas que fazem, mas ainda há esperança. Sim. Né? Ainda há muita esperança. E você é uma delas que a gente tem aqui o privilégio de ter no Brasil. Né? E existem várias outras no mundo inteiro que tentam fazer isso de um jeito nobre, tentar mudar a realidade de educação, a realidade das crianças e também das pessoas mais velhas, né? Sim. Porque eu acredito que a educação é independente da idade. Sim. Ela sempre E eu vai acredito ter um muito no papel. potencial do Brasil. O nosso povo ele é muito miscigenado. E eu mesmo tenho até índio na minha ascendência. Então, eu acho que isso é uma riqueza do nosso povo, porque a gente tem qualidades de todos os povos, assim. Sim. Então, o nosso potencial é gigantesco. Trabalhando na Universidade Federal, mais na parte da noite e durante o dia com os adolescentes, é impressionante. Eu fico assim perplexo com a inteligência do nosso povo. Mas eu acredito que o nosso povo também precisa reformular os heróis que tem, sabe? Sim. O brasileiro ele tem dado muito valor, por exemplo, a esportes, a música, e tem que dar, de fato, é a nossa cultura. Só que precisa extrapolar um pouco esses limites dos nossos heróis para outras partes, né? Por exemplo, valorizar os cientistas que o Brasil tem, que são muitos. Né? Então eu acho que a gente precisaria ter novos heróis também a serem incluídos nesses que a gente já tem hoje, né? Da música, do esporte. Sim, e com certeza, eu acredito que hoje a internet, ela facilita até essas pesquisas, né? O Mercado Livre mesmo é uma grande potência do Brasil. Foram brasileiros, empreendedores que começaram... Se eu não me engano, argentinos. Argentinos? O Mercado Livre. Ai, Se eu não me jura? engano, desculpa. Frustrei agora. Gafe, pessoal, ao vivo acontece tudo, tá? Mas a gente tem várias coisas que acontecem dentro do Brasil que muitas vezes a gente imagina que é do exterior só, ou que aconteceram só lá fora,
sendo que às vezes nasceram aqui, foram pra fora, e aí só porque foi pra fora a gente Nossa, começa você a falou valorizar. tudo. Se você perguntar para um adolescente hoje, ou mesmo para um adulto, quem foi César Lattes, por exemplo, acho que pouquíssimas pessoas vão saber quem foi. E esse cara foi um brasileiro, se eu não me engano, em 1947, ele foi recomendado para ser laureado com o Nobel. Nossa. Poucas pessoas sabem disso. Então, assim, para mim é uma pessoa que eu admiro demais, porque é um brasileiro, eu não sei, se eu não me engano, ele era mineiro. Caraca. E assim, e ele Eu não que sabia, tá? E esse cara, que eu acho que em 1950 que o prêmio Nobel, vinculado à descoberta que ele fez, que aconteceu, né? Mas esse cara deveria ter ganho. Mas quem ganhou foi o chefe dele lá, Cecil Powell, se eu não me engano o nome dele. Enfim, mas um brasileiro, ele desenvolveu um método experimental para descobrir uma partícula, acho que se não me engano o meson pi. Eu não lembro exatamente do assunto, coisa e tal, mas um brasileiro, com todas essas nossas dificuldades, quase ganhou o prêmio Nobel. E poucas pessoas. E poucas pessoas sabem. Eu mesma não sabia, tô descobrindo agora com você. Assim, eu soube disso porque meu pai, numa dada aula que ele deu, ele falou sobre isso, eu falei, caramba, um brasileiro, pois é, um brasileiro, um físico brasileiro. Tá vendo? E deixa eu perguntar, todas essas dicas, todas essas informações, você solta no teu canal pra galera que quer te acompanhar, né, pô? Não, no meu canal, assim, eu não trato sobre curiosidades, assim, eu sou bem centrado mesmo na parte técnica da coisa e teórica. Sim. E assim, eu prezo para que lá o diferencial seja pegar uma coisa que é aparentemente muito difícil e tentar simplificar, até o nome justifica, né? Assim facilita. Sim. E eu tento deixar isso de uma forma que seja mais palatável para quem esteja ali recebendo. Porque assim, muitas vezes eu estava ali na sala de aula e eu sou um ser humano normal como qualquer um, eu prestava atenção na explicação do professor e, caramba, entendi nada. Parecia uma coisa do outro mundo. Mas conforme você vai pesquisando e estudando, você vê que não é aquilo tudo. Sim. Quando você pega... É o fio da meada que se fala? Quando você pega o fio da meada da coisa, você fala, não, dá para compreender e dá para passar para outra pessoa. Sim. E aí você explica de várias formas diferentes, mas... Isso, um diferencial que eu tenho lá é que, assim, em alguns canais do YouTube, quando você entra para tirar uma dada dúvida, a pessoa lá, de boa vontade, já começa um pouquinho mais avançado. Então você fica aí, caramba, eu não posso começar desse ponto. Eu acredito que o canal deu certo, porque na minha cabeça eu tenho que voltar bastante, discutir assuntos fundamentais, para que pessoas que tenham estudado menos possam entrar na conversa junto comigo, e a partir de então eu entro em assuntos um pouquinho mais complexos. Eu acho que isso fez a diferença. Porque aí todo mundo se sente abraçado, né? As pessoas se sentem abraçadas. Eu acho que foi esse o diferencial do canal. E aí você volta na base mesmo, né? Isso, e sem problema nenhum. Se tiver que falar do Teorema de Pitágoras, que é uma coisa mais fundamental, a gente volta, resolve algum exercício mais simples e dali vai. Os meus vídeos geralmente são muito compridos, né? Eu não sei se todo mundo gosta, mas eu tenho certeza que se chegar uma pessoa ali que não tem muito traquejo ainda, vai se sentir acomodada. E se uma pessoa mais avançada também tiver um pouquinho mais de paciência ou avançar o vídeo, ela vai encontrar também o que ela precisa. Então esse meio que foi o diferencial. Que aí você consegue desde uma pessoa que precisa do básico até uma pessoa que está no intermediário e até o avançado. Exatamente. Você tem os 3 tipos de conteúdo no mesmo vídeo para conseguir atender todo mundo. Eu perco um pouquinho com relação ao tempo, porque as pessoas geralmente elas preferem coisas mais curtas. Tem gente que prefere que você vá direto ao ponto, mas eu entendo que se eu fizesse isso, eu estaria indo contra a minha missão, que é de abraçar mais pessoas, assim, né? E os jovens, principalmente, né? Sim. E vou te falar, a gente tem uma mega dificuldade. Sim. Eu me enquadro dentro disso, porque eu também vim de rede pública de ensino. E, assim, matemática, principalmente, sempre foi uma grande dificuldade, né? E também uma falta de incentivo, muitas vezes, né? Sim. É uma das disciplinas que ela não tem tanto incentivo pro pessoal, né? Se você me permite, como que eu vejo? Os pedagogos brasileiros são muito competentes. Inclusive, a Anhanguera forma também pedagogos. Mas o que acontece? É impossível que um pedagogo ele possa, por exemplo,
ser bom em física, ser bom em matemática, Tudo. ser bom em várias coisas ao mesmo tempo. Não dá para exigir isso do camarada. Só que ele é colocado para ensinar o ciclo básico e ele tem que ensinar todas essas coisas. Nem todo pedagogo vai ser bom em matemática ou vai ser bom em física. Ele pode ser especialista em outras coisas. Então, eu acho que o nosso ensino de base peca um pouco aí. Porque eu acho que especialistas, cada um em sua área, deveria atuar com o ciclo básico, desde o ensino básico, né? Desde o ensino básico. Sim, faz total sentido. Uhum. Faz total sentido. Fica a dica aí. Fica a dica aí, né? E agora que a gente já falou da sua experiência como garoto propaganda, falamos Sim. da sua experiência com o teu canal no YouTube, fica à vontade pra beber nossa aguinha aqui na caneca do Pod Universitário, tá, pessoal? Exclusiva aqui, tá? Não sei se vocês estão reparando aqui essa decoração. Vou colocar aqui em cima, ó, essa decoração única dessa caneca, a camiseta que nós estamos aqui. Aproveita agora, tá? Nesse minutinho, já clica no botão de inscrever-se aqui no canal, deixa seu like, já faz o teu comentário. Se você tá gostando do conteúdo de hoje, se você tá gostando da trajetória do Johnny, porque pra mim, sério, eu tô assim, chocada. Que história linda, Johnny. Que eu tô saindo desse podcast motivadaça. É isso, eu quero mudar tudo agora. E também com essa missão de, poxa, como a gente pode fazer para ajudar determinados fatores da educação, né? Você trouxe aqui a sua experiência de, eu vou pro ensino fundamental, porque eu acho que tá precisando lá. E isso para mim, acho que foi o ápice da nobreza da sua história, tá? De ver todo o contexto com teu pai, o contexto com seu irmão, depois a faculdade, o técnico, tudo que você passou que fez com que você construísse e chegasse até aqui. Parabéns mesmo, viu? Olha, eu acho que a mensagem que eu deixo assim é que, de fato, a educação muda vidas. Porque, assim, embora o meu pai fosse professor, minha mãe era costureira, o meu pai morreu quando eu tinha por volta de uns 15, 16 anos. E minha mãe ficou para criar a gente. Então eu fiquei muito aflito. Caramba, será que minha mãe costureira vai dar conta de criar eu e mais dois? Ela deu e ainda me ajudou a concluir o Senai, coisa e tal. Se eu não tivesse estudado, provavelmente eu não teria dado certo na vida. E nesse momento agora, eu tenho 40 anos hoje, eu estaria muito assustado com essas mudanças no mundo, Sim. com as novas tecnologias. E uma coisa que me preocupa é que os jovens, eles não estão parando para avaliar o quanto o estudo é importante. Eu, assim, acredito e uso muito a inteligência artificial, Sim. mas só que a gente tem que aproveitar o ciclo básico, todos os ciclos assim, do nosso aprendizado, para estimular a criatividade, para vir com novas soluções. Porque a IA, embora muito avançada, ela não cria. Não. Ela não cria. Ela te chega ali com respostas com relação ao conhecimento que a gente já alcançou. Sim. Agora, para a gente dar um passo além, para a gente chamar atenção e fazer a diferença na sociedade, eu acho que a gente, de fato, tem que valorizar a educação. Exato, exatamente isso. E é muito esse contexto que você trouxe de, poxa, como eu posso, né? Como eu vou valorizar a educação, como eu vou valorizar os professores, como eu valorizo um professor, exatamente você, que é um professor universitário e um professor de ensino fundamental. Você lida com públicos muito diversos, Sim. mentes muito diferentes umas das outras. E assim como você está ajudando eles, você está sendo ajudado, você está se desenvolvendo. Então é uma via de mão dupla, né? Nossa, aproveitando o momento, Claro. para deixar uma mensagem para os jovens, assim, reconfigurarem quais são os heróis que vocês têm. Os professores, assim, eu acredito, tem gente que é ruim, em toda profissão tem, mas no geral os professores são muito bons, os professores, aqueles com quem eu convivo mostram isso, são muito preocupados com a educação, então eu acho que a juventude precisa valorizar essas pessoas que ainda torcem pelo nosso país e pelo nosso crescimento. E não só policiais, não só professores, mas policiais também, bombeiros, sabe? Sim. O Brasil, assim, tem muitos heróis e a gente precisa valorizar esse pessoal aí. Exatamente. Você é um deles, né, Johnny? Ah, tem que ser. Você é um dos Sem nossos capa, mas heróis. tento ser. Você é um dos nossos heróis aqui. E agora eu queria que você trouxesse pra gente dicas,
exatamente disso. Além de como a gente pode ajudar também nessa valorização, mas dicas de como a gente pode seguir nesse caminho que você trilhou. Olha, se eu tivesse que fazer uma postilhinha aqui, a primeira coisa seria dedicar um tempo a um projeto de vida. Então você precisa separar um tempo da sua vida para planejar. Agora, pela experiência que eu tenho, o planejamento que a gente faz, eu acho que dificilmente alguém vive de acordo com o planejamento que fez. Então, o que eu falo para cada pessoa é que tenha uma ideia, uma meta, só que tenha também flexibilidade para trafegar. E se precisar recomeçar, sabe, ter flexibilidade para isso, para reconstruir, para refazer o planejamento, para traçar um desvio de rota. Mas, assim, o fundamental é o planejamento, paciência. Eu costumo dizer assim, que o mundo, ele se processa em velocidade de cruzeiro. E Sim. as pessoas querem tudo no mesmo momento. Até onde eu enxergo, isso não existe. Então, a gente tem que ter paciência, planejamento e capacidade para ser flexível. Eu diria que é mais ou menos por aí. Sim. E além dessa... Você fala dessa flexibilidade por conta do mundo profissional mesmo, né, em si. Por causa de tudo. A gente acha que a gente vai casar, a felicidade já vai estar ali pronta, e não é bem assim. Então, todo dia você tem que acordar já disponível para ver o que aquele dia vai ter para você, se está de acordo com o teu planejamento. E se, por exemplo, vier um obstáculo e ele vem, e não é mal isso é perfeito, é obra divina, é para o seu aprendizado. Só que você tem que ter paciência, você tem que ter força, motivação interna para contornar esse obstáculo e continuar. Sim. Isso é legal que você trouxe. Tem uma frase que eu vi, inclusive, essa semana, que se você tem um projeto da casa pronto, qualquer coisa que aconteça durante a obra, você vai suportar, porque você sabe como a casa vai ser no fim do dia. Então, poxa, se você sabe aonde você quer chegar, o que você quer fazer, eu não sei. Então, procura se autoconhecer, né? Tenta, começa um curso, veja se é aquilo mesmo. Vai para o mercado de trabalho, veja se é aquilo. Vai ter desafios. A gente tem aquela ilusão também de que a felicidade, quando eu chegar em lugar X, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo e vou ficar até o fim da minha vida. Exatamente. E nem sempre é assim, né? Por exemplo, a engenharia civil, que eu concluí no ano de 2019, nesse momento, por exemplo, eu não atuo diretamente com ela. Atuei na parte acadêmica, mas assim, no planejamento que eu fiz, ela faz todo sentido. Porque eu e minha esposa, a gente vive uma vida bem simples, digamos assim, porque a gente tenta reunir recursos, mas qual que é o meu planejamento lá na frente? Eu não quero trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar para mim. Por exemplo, a engenharia civil vai me permitir isso. Exato. Então, a minha ideia é construir algumas coisas. Então, assim, eu tenho um planejamento consistente e a história que eu contei a meu respeito aqui mostra o que eu estou fazendo para atingir aquele objetivo ali na frente. E mesmo que tenha os desafios durante esse processo... Que bom, vou aprender. Exatamente. Que venham. Que venham. Vou sair mais forte. Perfeito. Você quer deixar alguma mensagem final, mais alguma coisa que você sente que você precisa falar para quem está assistindo a gente em casa nesse momento? Olha, eu acho que a mensagem mais importante que eu passei aqui e que eu gostaria de dar para os meus alunos lá do ciclo básico é para rever os heróis que vocês têm e procurar, assim, no Brasil, outras alternativas, né, de ídolos e de pessoas para admirar. Perfeito, Johnny. Que trajetória linda. Eu tô encantada, sério mesmo, de coração. Fico muito feliz por te receber aqui. É uma honra. Eu que agradeço, foi uma honra para mim. Uma honra mesmo, foi um bate-papo muito legal. Agradecer também a galera que tá na produção, todo o processo que a gente tem aqui nos bastidores, que você aí de casa não vê, mas tem muita gente aqui por trás de tudo isso, tá? Gil, Gabriel, Carol, enfim, não vou falar o nome de todo mundo, senão é muita gente, tá? Mas quero agradecer todo mundo e principalmente por trazer um convidado como o Johnny aqui, que trouxe uma bagagem incrível para todos nós.
E é aqui que eu encerro mais um Pod Universitário. Calma, não fica com saudade. Eu sei que dói essa despedida. É dura essa despedida, mas eu tô de volta em breve. Eu espero por você aqui no nosso próximo episódio. Agradeço novamente imensamente, Johnny, sua participação com a gente, por compartilhar toda essa jornada incrível. Dicas que eu espero que você aí de casa tenha anotado, por favor. Se não, volta, pega a cadernetinha ali e dá uma anotadinha, entendeu? E muito obrigada por todos vocês estarem aqui e acompanharem mais um episódio nosso. Eu te vejo na próxima e bom dia, boa tarde, boa noite pra você. Tchau, tchau.